terceiro dia de congresso SNP, diretamente de Viena, e eu vim aqui para passar as informações de como foi esse dia de congresso. Primeiro, se inscreve aqui no canal, se tu não tá inscrito, se inscreve, ativa as notificações para receber os vídeos novos, e para quem não assistiu o primeiro e segundo vídeo dos dias do congresso, já volta lá que tá disponível, eu vou deixar aqui na descrição também. É importante dizer que esse é um congresso que traz muito sobre pesquisa, e pesquisa é algo que está andando ainda, o que está se estudando, se traz muitos jovens cientistas, o que eles estão estudando, quais são as pesquisas em andamento. Então tem muita coisa que eu vou falar aqui, que a gente fala e vê no congresso, que ainda está longe de ser o que a gente vai fazer na prática. Só que essas pesquisas são super importantes, porque é através dessas pesquisas que a gente vai chegar lá na frente e ter um novo medicamento e ter um novo tratamento. E é importante também falar que normalmente entre o início de uma pesquisa, o resultado, leva normalmente entre 9 até 20 anos para o desenvolvimento de um novo medicamento, de um novo tratamento, e são gastos cerca de 2,6 bilhões de dólares para a gente ter um novo medicamento. Quando a gente pensa, mas meu Deus, esse tratamento é tão caro, especialmente novos tratamentos que a gente sabe, especialmente no Brasil, como isso é caro, o acesso aos novos tratamentos, a tratamentos bons, de qualidade, às vezes acaba sendo muito caro, mas a gente sabe que por trás teve muita pesquisa, teve muita, a ciência teve que andar muito para poder chegar num resultado. E esse congresso ele traz muito essas novas perspectivas. Hoje, no início da manhã, eu assisti uma palestra sobre depressão resistente, transtorno depressivo resistente. Em primeiro lugar, tem uma variação muito em qual que é a definição de transtorno depressivo resistente. Inclusive, durante a palestra foi falado que tem mais de 155 definições de transtorno depressivo resistente. Mas existe um consenso que o que é um transtorno depressivo resistente? É quando eu tenho um paciente que não melhora, então esse paciente não melhorou, normalmente se avalia através das escalas, eu tenho um paciente que não melhora, ou então um paciente que fez diversos tratamentos e não tem uma remissão dos sintomas, né? A gente fala de um paciente que não melhorou totalmente, teve uma falha terapêutica e não melhorou os seus sintomas. E aí a gente muitas vezes vai ter que avaliar esse paciente 1, 2, 3 e fazer trocas de medicamento. E até o palestrante, quando ele falou muito sobre essa questão de que às vezes o paciente ele é enquadrado num transtorno depressivo resistente, ele tá lá na terceira, quarta, quinta medicação, só que ele está usando apenas uma medicação, ele está usando apenas um antidepressivo. E a gente precisa ter cuidado, porque quando eu falo em um paciente que começou um tratamento com antidepressivo e ele não melhorou, eu vou ter algumas possibilidades, eu até vou explicar um pouquinho as possibilidades de associação, de ajuste de dose, só que um paciente que está na terceira, na quarta tentativa, ele precisa estar pelo menos com uma associação medicamentosa. Então a gente tem diversas estratégias para poder melhorar o tratamento. Eu posso fazer um ajuste de dose, e aí a gente vai pensar em ajuste de dose mais em termos de medicamentos duais. E quem acompanha aqui o canal sabe que já tem todos os medicamentos, eu explico ali o que é dual, o que é inibidor seletivo. Então, para quem não assistiu, aproveita lá e vai fazer uma maratona para ver quais são os medicamentos que a gente tem disponíveis. Aumento de dose, normalmente mais nos duais e nos outros mecanismos de ação. Inibidor seletivo, parece que não tem tanta diferença em a gente fazer um aumento tanto da dose. A gente vai ter uma troca, então o paciente não melhorou, eu vou trocar um medicamento por outro. Ou então eu vou fazer uma potencialização. E aí eu vou fazer a associação. Vou fazer a associação ou de outro antidepressivo, ou de um antipsicótico, ou do lítio. E aí, nessa palestra, se falou especialmente da esquetamina, que é uma das novas medicações que a gente tem aí para tratar pacientes com transtorno depressivo resistente. Que no congresso se falou muito. Por quê, né? Por que da ketamina e da esquetamina? Porque o mecanismo de ação ele é totalmente diferente do que a gente tinha até agora. Inclusive, tem vídeo sobre a ketamina e esquetamina aqui no canal também. É um mecanismo que ele age através do glutamato e tem se olhado muito para essa hipótese não monoaminérgica. Durante muitos anos, as pesquisas focaram muito na ação monoaminérgica, na serotonina, na noradrenalina. E se entendia, muitos anos atrás, que um aumento da serotonina é que fazia a pessoa melhorar, né, da depressão. E hoje a gente já sabe que não é muito bem por esse caminho. Sabe-se que os inibidores seletivos são ótimas medicações, os duais são ótimas medicações, mas não é exatamente o aumento da serotonina que faz o paciente ter resposta. A gente tem
outros mecanismos. E aí a gente tem a ketamina como uma nova possibilidade, especialmente pela melhora rápida. Muitas vezes em 24 horas o paciente já tem uma melhora. O que a gente sabe que nos tratamentos usuais a gente demora às vezes 2, 4 semanas para o paciente responder e melhorar o tratamento. Então, isso faz muita diferença na resposta e no quanto o paciente engaja. Porque uma pessoa que está muito mal, a gente sabe que é difícil para ela muitas vezes esperar 2, 3, 4, 6 semanas para ter uma melhora. Foi falado muito sobre isso durante o congresso. Além disso, o que mais a gente teve? Só antes de falar dos próximos assuntos, é importante reforçar que quando a gente tem um paciente que não responde ao tratamento com antidepressivo, um paciente resistente, a gente precisa avaliar se esse paciente não tem um erro de diagnóstico, então avaliar se esse paciente não pode ter um transtorno bipolar e por isso ele começa a melhorar e depois não continua com a resposta, ou se ele não tem uma comorbidade, como um transtorno de personalidade borderline. Isso é bem importante quando a gente fala em transtorno depressivo resistente. Primeiro, se inscreve aqui no canal. Se tu não está inscrito, se inscreve, ativa as notificações para receber os vídeos novos. E para quem não assistiu o primeiro e segundo vídeo dos dias do congresso, já volta lá que está disponível e eu vou deixar aqui na descrição também. Sempre tem que ver se o diagnóstico está correto e se eu não tenho uma comorbidade ou às vezes até uma comorbidade clínica que está alterando essa resposta ao tratamento e por isso esse paciente não está melhorando. Ponto importante. Uma palestra muito interessante sobre insulina e o aspecto da alteração da glicemia e transtornos neuropsiquiátricos. A palestrante ela explorou muito essa questão da relação. Então a gente sabe, por exemplo, paciente diabético tem maior risco de transtorno mental. E essa palestrante também ela falou muito sobre essa questão transgeracional, o quanto a alteração do diabetes, a insulina, impacta no risco de transtorno mental dessa prole. Então, outro tema bem interessante, que foi mostrado aí em termos de pesquisa e que foi estimulado a se ver cada vez mais. E também reforçou-se a importância da gente avaliar a questão de transtorno mental em pacientes com diabetes e também avaliar nos pacientes com transtorno mental como é que está a glicemia, como é que está a glicose, se eu tenho uma alteração, porque isso é um aspecto importante, tem uma relação entre eles. Outra coisa que foi falada novamente sobre microbiota e a importância da microbiota na questão do transtorno mental. Foi reforçada essa questão da alimentação, da importância de uma alimentação saudável, a questão da dieta mediterrânea para diminuir risco de depressão. A gente já sabe disso e essa importância cada vez mais do intestino, da nossa relação do cérebro com o intestino, ainda a longo prazo, mas é algo que a gente vai olhar cada vez mais para tentar entender melhor e poder, através talvez de outras tecnologias, melhorar também os tratamentos dos transtornos mentais. Outro assunto falando sobre diferença entre os sexos. Quanto a diferença entre o sexo masculino e o sexo feminino importa na resposta e no tratamento dos transtornos mentais. O quanto isso impacta na hora que a gente vai escolher a medicação, por exemplo. Tem alguns medicamentos que sim, a resposta do homem é diferente da resposta da mulher. Por exemplo, foi explicado que as mulheres foram incluídas em trials, em testagens de medicamentos apenas em 1993. Então a gente sabe que isso tem um aspecto relevante nas respostas, né? É outro aspecto que tem se olhado cada vez mais, especialmente porque as mulheres têm a questão do ciclo menstrual. Novamente se falou sobre transtorno disfórico pré-menstrual, sobre depressão pós-parto. Esse congresso tem olhado muito para a questão da saúde mental da mulher. Isso é muito legal, porque a gente demorou muito tempo, os congressos demoraram muito tempo para incluir esse tema e a gente poder olhar com mais atenção. E as pesquisas têm evoluído cada vez mais nessas diferenças para a gente poder ter um tratamento cada vez mais individualizado. Também se falou durante o congresso sobre a importância de uma psiquiatria personalizada, através do metabolismo medicamentoso, entender melhor se a pessoa é um metabolizador rápido, ultra rápido, o quanto a genética pode nos ajudar. Também teve palestra sobre isso. O congresso foi muito cheio de informações, muitos assuntos, muitas coisas que já tinham algumas palestras do dia anterior, mas em outras abordagens, vendo de outra forma. Então, estou muito feliz com esse terceiro dia de congresso. E amanhã é o último dia, então fiquem ligados, porque amanhã vai ter também vídeo do quarto dia de congresso. Espero que vocês tenham gostado. Eu tenho trazido informações para poder adicionar e para vocês entenderem um pouco mais como é que funciona quando a gente está estudando também. Porque a gente nunca para de estudar. A psiquiatria não para nunca, assim como a medicina de forma geral. Então, a gente está sempre se atualizando para cada vez trazer mais informações para vocês e para que os nossos
pacientes tenham cada vez mais acesso àquilo que tem de novo, uma melhor resposta ao tratamento medicamentoso. Te espero no próximo vídeo. Comenta aqui embaixo o que tu achou, qual é a tua dúvida. Vamos ver se tem. Se não tiver no congresso, eu prometo que eu busco informação e tento trazer aqui através de vídeo. Nos vemos no próximo vídeo.